Boa noite, amada igreja, graça e paz, que alegria, podemos cultuar o nosso Deus. Não há lugar melhor e não há situação melhor que nós pudéssemos estar hoje, se não juntos, diante do nosso Deus. Sim, nós poderíamos estar em casa, junto do nosso Deus também, né? Mas como igreja, né, realmente não há, caiu aqui nada como estarmos congregados, né? Queria convidar os irmãos, nós vamos continuar falando sobre o discipulado, né, de Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 60 até o 71. Esse vai ser o texto base dessa noite, sobre o discipulado. Mas antes, nós vamos abrir rapidamente em João 20, 31. A gente volta para esse texto, que é o texto que a gente vai estar... Esse texto, esse versículo, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, irmãos, ele resume todo o Evangelho de João. Se é que é possível, nós temos aqui um resumo em um versículo. O objetivo, o propósito, o porquê que esse livro foi escrito. Olha que tremendo que diz aqui essa palavra. Vamos lá, vamos ler juntos. Ó. Estes, aqui entendam, né, os relatos, né, os relatos, os capítulos, os escritos do Evangelho de João, tá? Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse versículo, nós poderíamos dizer assim, ele é uma síntese, ele é um resumo de todo o Evangelho de João. Ele foi escrito para que nós viéssemos a ter fé, viéssemos a crer, e para que a gente viesse a ter vida em seu nome. Vida em Cristo, vida nele. Porque nós precisamos lembrar, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a 3, diz assim: no princípio era o verbo, a palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Porque Jesus é a palavra, ele é o verbo encarnado, né? Ele é a palavra de Deus. Então ele está falando dele mesmo. E nesse mesmo evangelho, no capítulo 8, dos versículos 32 e 36, vai ter dois versículos que vai nos também trazer digamos assim, um princípio da vida cristã, que é aqueles famosos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E lá no capítulo 14 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Enfim, irmãos, o Evangelho de João é riquíssimo sobre Cristo Jesus, sobre a Trindade, sobre a palavra de Deus, os escritos, né? Ele é uma porção, né, de toda a Escritura, em que nós podemos encontrar nesses escritos, né, nós vamos receber a fé em Cristo Jesus, e nós teremos vida e vida eterna, irmãos, vida em seu nome, né? Em João 17:13, assim, ó, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Deus verdadeiro. Então, por isso que a gente leu esse versículo do capítulo 20, né, versículo 31, para que nós tenhamos uma noção dessa porção da Escritura, o Evangelho de João, que são 21 capítulos sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? João capítulo 6, versículo 60, depois já nós vamos sentar. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode o ouvir, né? O pode ouvir?
Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam. Quem eram os que não criam? E quem era o que havia de entregar, 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Ou seja, abandonaram. Tipo assim, saíram fora. É isso que significa isso, tornaram para trás. E já não andavam com ele. 67, então disse Jesus aos 12, né? Quereis vós também retirai-vos? Aqui tem um parênteses aqui, ó. Ele estava falando com a multidão. E ele viu essa evasão, ele viu as pessoas. É duro esse discurso, né? Pô, ele não está falando nada de legal, né? Nada agradável, né? Não estou me sentindo bem. Poxa, quem ele pensa que ele é? É bem assim, irmãos. Vou sair fora. E saíram fora. Aí ele vira, né? Para os seus discípulos. Ele vira aqui para os seus discípulos e diz assim: e vocês? Não querem aproveitar também, ó? E sair fora também? É exatamente isso, irmãos, que ele está fazendo aqui. 68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Falando de Judas, né, Iscariotes. 71 vai explicar, né? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Vamos sentar, irmãos. Continue em espírito de oração. O pastor Michael já orou. Eu vou orar mais uma vez. Queria te convidar a reclinar a tua cabeça, ou fique na liberdade do Espírito. Fiquem em oração, orem por mim também. Vamos estar em oração aqui uns pelos outros, nos discipulando a Cristo, amém? Senhor Jesus, nós lemos a Tua Palavra e nós temos fé em Ti essa noite. Recebemos a Tua Palavra, fé do alto, dos céus. E nós cremos no Teu nome, e nós, Senhor, sabemos que não somos dignos de sermos chamados Teus discípulos, mas nós queremos, Senhor. Nós estamos aqui porque nós viemos Te buscar, Senhor, de todo o nosso coração. Viemos buscar com o coração aberto, com a nossa mente aberta, para ouvir de Ti o que nós precisamos, quais são as condições, os termos, para que sejamos Teus discípulos verdadeiramente, Senhor. Nós que somos Teus filhos, somos Teus seguidores, somos aqueles que creem em Ti, Teus imitadores, Teus discípulos, nós pedimos: aperfeiçoa-nos, santifica-nos essa noite, pela Tua verdade, a Tua palavra é verdade. Tu que intercedeu por nós, nós estamos aqui mais um domingo, à noite, tentando de novo, buscando ao Senhor. Nesse momento, tira toda a distração, tudo aquilo que se levanta altivo contra o Teu conselho, contra o Teu conhecimento, Tua palavra. Retira agora da nossa mente, das nossas mentes, dos nossos corações, tudo que pode trazer inquietação, distração, em o nome de Jesus. E
que a nossa atenção, nosso esforço essa noite seja tão somente em cultuar ao Senhor, em sermos ensinados pelo Senhor, discipulados pelo Senhor e uns aos outros. Em o nome de Jesus nós oramos, pela fé, e já agradecemos. Amém. Irmãos, nós lemos uma porção da Escritura muito importante, porque ela tem uma aplicação ao mesmo tempo ampla. Ela fala das multidões, ela fala daqueles que estão um pouco distantes, seguindo a distância ao Senhor, mas ela também fala de uma aplicação íntima, daqueles que estão perto, juntos do Senhor, daqueles que andam com o Senhor, daqueles que creem no Senhor Jesus, daqueles que seguem o Senhor Jesus e daqueles que imitam o Senhor Jesus, os seus discípulos. Amém? Que somos nós. Amém, irmãos? Nós somos os discípulos de Jesus. Todos nós aqui. E que privilégio. E que tremendo, nós fomos escolhidos para isso. Fomos criados para vivermos com o Senhor. Como igreja, como família, no seu amor, na sua palavra, na sua verdade. E isso, irmãos, nos traz um compromisso e nos dá um privilégio. As duas coisas. Nós temos falado desde o domingo passado, o pastor Michael disse essas palavras, e eu aprendi muito cedo, que quando tu consegue absorver e pegar uma verdade de alguém para ti, ela passa a ser tua também. E eu quero, irmãos, que não seja só um compromisso, um dever, servir ao Senhor. A gente tem conhecimento que há gozo no fazer discípulos, no ser discípulos, no pregar o Evangelho, mas eu quero que seja um privilégio, porque é um privilégio, irmãos. Não é um dever, uma obrigação, simplesmente é um privilégio nós estarmos juntos. É um privilégio nós imaginarmos, irmãos, que dentro em breve, eu não vou aqui dar uma de... Mas sim, dentro em breve, quiçá, que queira o Senhor voltará, irmãos. E nós estaremos com Ele. E aí, sabe o que acontece? Aquele irmão que tu, ou aquela irmã que tu não topa muito, que tu não curte muito, vai estar lá. E não vai mais importar isso. Amém? Amém? Não vai mais importar isso aí. Então a gente pode ou não começar a exercitar esse discipulado, ou esse discipulando uns aos outros. Nós falamos na quinta-feira 2 sentidos do discipulado que são muito importantes para quem... Tinha pessoas que não estavam aqui, mas talvez assistiram, mas eu vou apenas recapitular, pastor. O primeiro sentido do discipulado, e a ordem dos fatores altera o resultado, por isso que eu vou falar. Primeiramente, nós somos discipulados a Cristo, e permanecemos discipulados a Cristo, como discípulos de Cristo. Isso vai aparecer mais de 200 vezes. Enquanto outras expressões vão aparecer bem menos vezes, mas também são legítimas, né? Como crentes, como cristãos, que são tão legítimas quanto, têm a sua função. Mas, em suma, discipulado aparece muito mais vezes. Perdão, discípulos, tá? Um discípulo de Cristo, ele segue a Cristo, ele crê em Cristo com todo o seu ser, ele imita Cristo, e essa é a vida dele, do princípio ao fim do seu cristianismo. O outro sentido do discipulado, que anda junto, concomitantemente, é que você que está seguindo a Cristo vai ajudar outra pessoa a seguir. E é aí que começa o discipulado também. A gente pode subentender que algumas vezes pode ser que tu seja mais velho na fé que alguém. Aí tu vai lá, o Israel vai olhar assim, poxa, o maninho está chegando agora, ô maninho, vamos tomar um café, vamos conversar.
eu queria saber, me conta um pouco a tua história, eu quero conversar algo sobre Deus contigo e tal. Então, os mais velhos, eles vão se aproximando dos mais novos e vão ajudando em discipulado. A igreja não tem condições de se pastorear. Por isso que ela precisa de um pastor. Nós temos aqui o pastor Michael, que é o pastor dessa igreja. Mas a igreja pode se discipular. Ela não pode se pastorear, porque ela não teria, digamos assim, uma autoridade para... Imagine, assim, as ovelhas cuidando de si mesmas, né? Ela precisa de um pastor. Ele tem que ter o cajado para bater nos lobos, nas bestas feras, para proteger, para quebrar a patinha daquela ovelha que está sempre rebelde, né? Está sempre fugindo ou dando cabeçada nas outras. Ele vai lá e quebra a pata, para ela parar, e ela vai ter um tempo de tratamento, porque ela é muito rebelde. Enfim, mas isso é só um detalhe que eu comentei, mas o pastor tem uma função no rebanho de Deus. Ele é servo, ele ajuda digamos assim, de uma certa forma, como um mordomo de Deus, a servir esse rebanho, mas também a liderar esse rebanho, a conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas, lembram? Salmo 23, né? Uma vez um pastor estava meio chateado, porque os irmãos não estavam vindo na reunião, no culto, e estavam indo no outro pastor lá, na outra igreja local. E a princípio, né? E aí ele foi conversar com o pastor que estava... Aí o pastor falou assim, não, tudo bem, eu até conversa com eles, né? Mas tipo assim, só cuida o pasto que tu está dando para eles, porque se eles estão buscando outro pasto, talvez o pasto que tu está oferecendo para eles não está alimentando eles. E é um belo conselho, né? É um ótimo conselho, na verdade. Então os pastores, eles vão se falando, né? Tem às vezes o encontro, os cafés dos pastores, a gente vai conversando, e as ovelhas ficam... Aqui eu tenho aprendido, nós recebemos, né, amor, um casal de amigos. Aqui é muito transitório. Isso que eu já peguei. As pessoas estão aqui, daqui a pouco estão ali, daqui a pouco estão lá, daqui a pouco estão aqui, daqui a pouco estão ali, daqui a pouco estão lá, daqui a pouco vão embora. É assim, esse trânsito todo. Mas também tem pessoas que criam raízes. Tem pessoas que vão andar discipuladas, bem vinculadas, bem ajustadas, com auxílio no corpo vivo, com auxílio de todas as juntas, e vão andar em discipulado a Cristo. Então, esses dois sentidos, irmãos. Se você segue a Jesus, se você, né, crê no Senhor, se você imita o Senhor, as pessoas que estão ao teu redor, elas também vão fazer a mesma coisa. Amém? Então, esses dois princípios são muito importantes nós entendermos sobre discipulado a Cristo. Vamos lá. Uma das grandes coisas, meus irmãos, que Jesus fez foi estar com as massas, com as multidões. Versículo 60 diz assim, ó, muitos. Muitos do grego pode ser bastante, pastor? Ou é bastante, né? Muitos. Do grego, muitos. Né? Bastante. Pois dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Então essa foi a indagação dos discípulos, e esses discípulos aqui, irmãos, sabe uma cebola? Pouco a Bia me ajuda, ela tem várias camadas, né? Para te cozinhar tem que... a cozinheira tem que tirar a casquinha, daí tu tem que cozinhar, tem que tirar ali amor, né? A minha esposa também, né? Então, imagina uma cebola. As multidões são a última camada, irmãos. Elas seguem Jesus de longe. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente pode achar o seguinte: quem está achando duro aqui, pode ser que sejam todos, mas a princípio é a multidão, porque Jesus era seguido pelas massas, pelas multidões. Então, não eram pessoas que necessariamente sentavam com o Senhor Jesus, conversavam com Ele. Eram pessoas que estavam ali para receber pão, peixe, né, vinho, para ver sinais, maravilhas, curas. Eram pessoas que tinham o quê? Interesses. Então eles eram seguidores, eram discípulos, aqui diz discípulos, então eles eram seguidores,
na multidão, porque eles tinham o quê? Um interesse. No quê? Por que eu estou dizendo isso? Se vocês olharem bem rapidinho, lá no início, o que está escrito lá, ó, capítulo 6? A multiplicação dos pães. Bem no versículo 1 ali, ó. Então aqui foi a operação de um milagre, que Jesus multiplicou os pães e os peixes, irmãos. Tá? E depois ele vai se apresentar como o pão da vida, né? Esses títulos aqui, eles não são canônicos, eles não são escritura, tá? Mas eles auxiliam, né? Estão aqui na CF por alguma razão também, que não está proibido, né? Mas a gente não pode tomá-los como parte da inspiração divina, da revelação, que eles não são. Mas eles nos ajudam. Então, eu quis só mostrar para vocês por que eu falei ali do interesse da multidão. Porque Jesus tinha acabado, no mesmo capítulo, de operar um grande milagre. Amém? Então, as pessoas tinham o quê? Interesse. No quê? Nesse homem, né, que vai nos salvar da tirania dos romanos, politicamente vai nos libertar da escravidão. É isso que eles estão pensando aqui, irmãos. A gente está numa pobreza, né? E aí esse homem, ele pode nos tirar da pobreza. É esse o sentido aqui. Então essa multidão seguia Jesus como um líder político. Como um ativista, talvez. Para alguns ele era um ativista. Nesse aspecto. Historicamente falando, muitos tinham uma interpretação errada de quem era o Messias que havia de vir. E Jesus é o Messias, o ungido de Deus que foi enviado por Deus. Mas as pessoas pensavam que o Messias seria alguém que ia vir para reinar no governo humano, né? E essa pessoa ia libertar o povo da tirania dos romanos, e essa pessoa ia fazer, né, que todo mundo tivesse igualdade social. Vocês já ouviram esse discurso, né? As minorias não iam ter mais problema. É tudo isso aí, irmãos. É uma interpretação totalmente equivocada, errada sobre Jesus. Porque o reino de Jesus não é dessa terra. Ele mesmo disse isso. Por isso que a gente diz, né? Nada que acontece na política, irmãos, tem interferência na igreja. Sabiam disso? Eu não queria que o nosso presidente fosse o presidente do Brasil. Mas eu oro por ele. Ele foi eleito, eu oro por ele. Porque a Bíblia diz que eu tenho que orar pelo presidente do Brasil. Pelos nossos governantes, pelo governador, que também não queria, eu oro por ele também. Não vou ficar derramando aqui, né? Mas eu oro por eles, irmãos. Porque eles são o quê? Autoridades. São revestidas de poder. Então nós temos que honrar. Isso está em Romanos 13. Eu não vou ler aqui, mas para quem quiser anotar, Romanos 13, depois der uma lida, vocês vão entender o que eu estou falando. As autoridades são constituídas por Deus, nós devemos nos sujeitar a elas, nós devemos honrá-las, orar por elas, respeitá-las. Romanos 13, para quem não tem, de repente, o conhecimento, tá? Fechando esse parênteses aí. Versículo 61. O detalhezinho, eles reproduzem uma frase, irmãos, que ela é atual. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Isso é atual ou não? É. Pastor Michael com certeza já ouviu isso após uma pregação dele. Sim ou não, pastor? Eu já ouvi, meus irmãos, nossa, eu prego desde 96. Hoje em dia eu já nem conto mais. Eu já ouvi tantas vezes pessoas questionando minha pregação. Que é duro, que é isso, que é aquilo outro, papapá. E Jesus ouviu, para nosso consolo. Ele falou, né, se eu, né, fui odiado, fui perseguido, vocês vão ser também. Mas é que ele está falando para todos nós, não é só para os pregadores, assim, né, é para todos nós aqui. A Sofia já foi meio que perseguida, né, lá na salinha dela, porque a Sofia, ela prega, gente, ela fala. O pastor Michael é parceiro dela ali, eu e ele, ela dá a Bíblia lá, e, né, a igreja investe, ela está evangelizando na sala lá, e já estão meio que perseguindo ela. Quer dizer, não tem limite, gente. Qualquer um é perseguido. É só tu começar a falar a verdade de Cristo, do amor de Cristo, da palavra do Senhor, começam a te perseguir. Né?
Uma vez a Marina me contou da Emanuela, uma vez na escola também, né? Das discussões lá sobre... Eu também fui na faculdade, um professor uma vez quis me perseguir, porque ele falou que a mosca tinha sido criada, e ninguém sabia o porquê, daí eu levantei o dedo, falei para ele, a mosca tem uma utilidade, expliquei a utilidade, daí ele ficou um semestre todo na minha cola, né? Quase me reprovou. Só porque eu disse que Deus criou a mosca, ela servia de alimento para outros animais, servia para transmitir outras coisas e tal, e ela tem uma função. Então Deus não fez sem propósito a mosca, né? Como ele queria dizer lá para 28 alunos. Mas aí eu arranjei inimigo, né? Então esses aspectos eles acontecem, irmãos. E às vezes as pessoas vão dizer assim, poxa, mas é duro esse discurso. Quem pode ouvir isso? Que você precisa se arrepender, que você está a passos largos para o inferno. Quem pode ouvir que você precisa renunciar a tudo quanto tem, precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz, perder a vida por amor de Cristo do Evangelho? Quem é que pode ouvir isso, irmãos? Só quem tem fé. Porque os que não têm fé, eles vão odiar ouvir isso. Eles não vão crer. Como incrédulos, eles vão refutar, eles vão ignorar, eles vão odiar. Mas os que creem, assim, quem não crê, nem todas as provas, argumentos do mundo vão convencer a pessoa. Mas quem crê, nenhuma prova se faz necessária. Basta dizer, e a pessoa já, amém. A pessoa já crê. Se vem do Senhor, se é fé bíblica, né? 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, né, que os seus discípulos murmuravam disso. Então vejam bem, sabendo, vírgula, ele sabia, ele não está supondo, ele não está imaginando, ele sabia, irmãos. Abram comigo, João capítulo 2, os últimos 2 versículos, rapidinho. João capítulo 2, versículo 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Olha o 25, irmãos. E não necessitava que alguém testificasse do homem. Aqui está falando do ser humano, tá, gente? Porque ele bem sabia o que havia no homem. O nosso Deus, Jesus é Deus. Ele é onisciente, é um atributo do nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. Nada, meus irmãos, é oculto ao nosso Deus. E não tem tempo, viu? Passado, presente e futuro para Deus não se aplica isso. Deus é atemporal, né? Então ele é eterno. Então assim, não há algo que Deus não saiba do teu passado. Ele não mexe. Olha só, Deus não mexe no teu passado. Então, tu também não está autorizado a ficar mexendo no teu passado. Tu nem pode, nem consegue. É um engano pensar que tu pode mexer no passado. Deus não mexe no passado de ninguém. Então, se Deus não mexe, ninguém mexa. E o teu presente, Deus quer ser o teu Senhor, teu Salvador. Quer te salvar de ti mesmo, quer te salvar do pecado, quer te salvar, né, do mundo maligno, quer te salvar de Satanás, do inferno, da perdição eterna. Então Deus, ele está operando uma obra de salvação. Então por isso que ele conhece, ele sabe todas as coisas, ele é Deus. Por isso que ele consegue operar essa obra, né? Esse versículo, na verdade, ele está conectado a isso aqui, ó. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, né, que os seus discípulos murmuravam disso. Então ele sabia que no íntimo deles eles estavam ali pensando essas coisas, sobre ele, sobre o que ele havia de ter pregado até então para eles. Eles quem? A multidão, todos que estavam ali, os 12 também. Pode ser que algum dos 12 tenha também, todos que estavam ali, né? Vamos lá. Sabendo, pois, Jesus, 61, em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza-vos, né? Isto escandaliza-vos, perdão. Pô, Jesus, né? Eles fizeram uma pergunta, agora Jesus, ele responde com uma outra pergunta, né? Só que detalhe, eles não falaram para Jesus. Assim, eles estavam falando, aqui fica
fica uma coisa interessante, né? É que Jesus conhecia o íntimo deles. E aí, tá ali, ó, isso escandaliza-vos, ele está sondando o quê? No final do Salmo 139, diz assim: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se em mim há algum caminho mau, mas conduze-me pelo caminho eterno, pela vereda eterna, né? Então, o salmista já tinha falado isso, sabendo da sua natureza. 62. Quem seria, pois, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Muitas pessoas, elas não creem na divindade ou na humanidade de Cristo. Às vezes é uma coisa ou outra, ou às vezes nas duas coisas. Eu já conheci pessoas que não acreditaram que Jesus existiu. Mas nós cremos que Jesus era 100% homem e que Jesus era o quê? 100% Deus. Então é esse que veio, que desceu e que também subiu. Depois ele desceu novamente, depois ele subiu e voltará mais uma vez, como homem. Algumas vezes a gente já tem dito aqui, lá em Apocalipse, nós seremos recebidos por Jesus Cristo, né? Homem, Deus. Nós veremos o que? As marcas, nós veremos ele como um semelhante, que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Um homem perfeito, glorificado. E aqui eles estão, né? Que seria, pois, se visses? Jesus está perguntando para eles. Vocês são tão incrédulos, vocês são tão, né, murmuradores, vocês são tão... O que vocês iam achar se vocês vissem? E logo depois eles iam ver Jesus ascendendo ao céu. Ele estava prenunciando para eles o que ia acontecer. Que ele ia ser assunto aos céus, ele ia ter uma ascensão, ele ia ser recebido no céu. Né? Quando ele passa, ele ressuscita, né? O Senhor Jesus, ele morreu conforme as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou conforme as Escrituras. Esse é o Evangelho que nós cremos. Nossa fé não é vã, ela é bíblica. E a Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E é esse Jesus que ascendeu ao céu, né? E que um dia voltará, aleluia, mais uma vez, para nos buscar a sua igreja. E é interessante porque olha as palavras do Senhor Jesus: o Espírito é o que vivifica. Aqui, irmãos, poderia estar em letra maiúscula esse Espírito aqui. É uma pena que não está, mas beleza. É o Espírito de Deus. Quem vivifica o homem no novo nascimento, né, diante dessa revelação de quem é Jesus, quando Ele mesmo está se apresentando, está se anunciando, quem traz esse entendimento ao espírito do homem, não é o seu conhecimento carnal, não é o homem natural, não é esse homem que no seu intelecto, da sua própria consciência, ele tem uma capacidade de entender assim as coisas de Deus. Lá em Coríntios vai dizer, né, que o homem carnal não discerne as coisas de Deus, espirituais, mas somente da carne. Mas o homem espiritual que recebeu, que nasceu de novo, que recebeu o Espírito de Deus, esse discerne as questões espirituais do Espírito de Deus. E olha o que Jesus está falando: o Espírito é o que vivifica, a carne, o conhecimento deles, o interesse deles, assim, o coração deles aqui, naquela coisa do pão, do peixe, sabe? Isso para nada servia, nada tinha proveito. Mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Irmãos, essas palavras do Senhor Jesus, glória a Deus, são palavras, irmãos, que nós temos que considerar urgentemente. Nós temos ouvido muitas vozes.
Quem dera a gente ouvisse somente as Escrituras, o Espírito Santo pelas Escrituras, né? Aqui, aquilo que Deus tem falado desse púlpito, através do pastor Michael, dos irmãos, dos diáconos aqui, do irmão que está no teu lado, da irmã que está no teu lado aí, dos irmãos em Cristo. Mas a gente sabe que não é só isso. A gente tem isso aqui, ó. E a gente ouve muitas vozes. É uma época que a gente fica lá futricando, né? Parece um buffet, né? Daí a gente procura tudo que é tipo de pregador, tudo que é tipo de mestre, de coaches, como se nós precisássemos, né? Coaches de não sei o quê. Irmãos, cuidado para quem tu inclina o teu ouvido. Cuidado. Disso depende tua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de ouvir estranhos. Às vezes está lá empolgadão, escutando um pastor que todo mundo fala bem. O cara nem sabe que tu existe. Ele nem sabe que tu existe. Parece aquele gremista ou colorado fanático que acha que o Dunga ou que o Darley, ou sei lá quem, vai passar e vai reconhecer, né? Daqui o Dunga passa assim, ó. Ah, ele sabe que eu sou colorado. O Dunga vai passar por ti, nem sabe que tu existe, cara. Desculpa. É igual. Eu já passei, eu estava em São Paulo trabalhando, no aeroporto eu passei por um pastor conhecidíssimo. E eu até já perdoei no meu coração, ele não fez nada para mim. Pai, eu achei que ele ia me reconhecer, porque há tanto tempo eu sigo ele, eu gosto, eu comprei livros e tal, eu estou passando assim, daí um pouco eu murchei assim, ele passou como se eu nem existisse. Aí depois eu fui lá no cafezinho, tudo bem, prazer, né? Me redimir, né? Perdoei ele no meu coração, né? Porque ele não sabe que eu existo, gente. Agora, sabe lá o pastor, lá no teu bairro, Michael Scherer, que não tem horário, que conhece teus dilemas, teus dramas, teus conflitos, que não está nas sociais. Uma das virtudes de um pastor, biblicamente falando, é que ele conhece o estado das ovelhas. Então não te engana quando tu estiver assistindo no YouTube um pastor pensando assim, meu pastor, ele não é teu pastor. O teu pastor é aquele que conhece o teu estado. Isso é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. Pastor é aquele que conhece o estado das ovelhas. Pastor é aquele que tu chega perto dele, tem cheiro de ovelha. Sabia? Esse é o perfume do pastor. Tênis sempre sujo. De lodo, de barro, sempre lanhado, sempre machucado, porque foi lá numa rocha, né, sempre um galho ou um lobo mordeu ele, que pastor briga com lobo. Sabia? Que o pastor briga com lobo por causa de ti? E às vezes nem sabe. O lobo tentando entrar no aprisco e está lá o pastor lá lutando, e tu nem sabe, para não deixar ele entrar dentro do aprisco. E é nesse sentido, meus irmãos, que Jesus, aqui em João 10, nós não vamos ler, mas João 10, depois quem quiser ler, vai dizer que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que deixa as 99 seguras, uma se perdeu, ele vai atrás, pastor, ele vai atrás da ovelha que se perde, meus irmãos, não fica te fazendo de coitadinho, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor como guia e o seguem. Uma vez me perguntaram, pastor que não vai atrás de ovelha não é pastor. Eu falei, sim, pastor tem que ir atrás da ovelha. Como assim? Da ovelha perdida.
daquela que se perde, daquela que some, daquela que não congrega mais, que não anda mais em comunhão. É atrás dessa ovelha que o pastor tem que ir atrás. Porque as ovelhas que estão aqui no rebanho, ele não precisa ir atrás. Vocês entendem? Porque quando ele fala assim, ó, dá umas batidas assim, elas vêm tudo juntinho. Porque elas sabem que é hora de pastos verdejantes. Salmo 23. O pastor segue a ovelha. Porque nesse sentido, o pastor, irmãos, ele é um discipulador. O discipulador, Jesus, ele é seguido. Nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos a Jesus. Nós cremos em Jesus. Nós imitamos a Jesus. E sim, algumas vezes nós vamos ter que ir lá, vamos atrás da ovelhinha, tá? Vamos lá, vem ovelha, vem. Né? A gente vai ter que fazer isso, irmãos. Até que ela pegar o caminho junto com o rebanho. Porque no rebanho ela está segura. No discipulado ela está segura. Porque no discipulado há edificação, há cuidado, há alimentação, há zelo, santificação. Uma ovelha acaba cuidando da outra nesse aspecto, sendo pastoreada. É importante, nesse primeiro momento, meus irmãos, que a gente entenda que as palavras que Jesus está dizendo aqui, que são espírito e vida, são palavras, irmãos, que a gente não vai ouvir na internet, que a gente não vai ouvir na televisão, no rádio, nos jornais, em outro lugar que não seja na Escritura, que não seja da boca de Deus, que não seja no seio da igreja, no meio da comunhão dos santos, meus irmãos. É aqui que a gente ouve a palavra de Deus. E não está proibido, meu irmão, eu não estou dizendo que lá no teu quarto, no secreto, Deus não vai se revelar a ti, Ele vai, quando tiver só tu e Ele com a Bíblia ali, tu orando, clamando, Ele vai falar contigo. Mas sabe por que Ele vai falar contigo? Primeiro, porque tu é um discípulo dEle, e segundo, que Ele quer que tu ajude a outro a ser discípulo dEle, amém? Também por isso, porque nada que eu aprendo para em mim. Porque são poucas coisas, né? Cada caminhada que eu dou, cada passo que eu aprendo, que eu pratico e que eu transmito. Isso é a suma da vida cristã, meus irmãos. Aprende, vive, transmite. Aprende, vive, transmite. Aprende, vive, transmite. Nunca vai mudar, sabia? Isso nunca vai mudar, irmãos. Isso é até o fim das nossas vidas aqui. Enquanto nós estivermos aqui, vai ser assim. Nós vamos aprender algo, daí nós vamos viver, que a gente não pode ser só ouvintes, mas praticantes da palavra, e nós vamos, o quê? Transmitir o que nós aprendemos. E nisso nós encontramos o discipulado, que serve a igreja, o discipulado bíblico, aonde a igreja se discipula. E aí nós encontramos graça. Quando nos reunimos, cada um tem palavra, oração, profecias, louvores, irmãos. Irmãos, coisa linda, a Marina está aqui, ela pode dizer um amém ou não. Irmãos, quando a gente está aqui junto, servindo a igreja, vocês não têm noção quando tu escuta alguém no meio da igreja levantar a voz em adoração a Deus. Isso não é sobre nós, porque tu entende que ali o Espírito Santo está movendo a igreja, e a palavra diz que com cânticos espirituais. Então alguém no meio da igreja, cheio do Espírito Santo, levanta a voz e começa a louvar ao Senhor. Irmãos, isso é tremendo. E a gente tem liberdade ou não, Marina, para fazer isso aqui no culto? Podemos? Pastor, a palavra de Deus diz, né? Quando vos reunirdes, cada um tem. 1 Coríntios 14, 26. Pode botar para nós, por favor? Olha lá, ó. Vamos ver o que diz a palavra de Deus.
1 Coríntios 14, 26. Para vocês entenderem, essa aqui é uma liberdade. Vamos lá, vamos ler junto. 1, 2, 3. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, vos reunirdes, né? Cada um de vós tem. Cada um, peraí. Cada um o quê? Tem. Tem o quê? Salmo, tem doutrina, discipulado, ensino. Nós podemos nos ensinar a palavra de Deus. Cada um tem revelação, que aqui nós podemos entender como a iluminação daquilo que Deus já deu. E sim, é a revelação de Deus. O irmão está em dúvida lá sobre uma questão, daí o outro irmão, mas a palavra de Deus diz tal coisa, aí chega lá, o maninho. O Israel chega lá, olha só, a palavra de Deus fala isso aqui, cara. Eu lembrei de ti, eu estava orando, tu falou aquele negócio, aquele dia lá. Olha o que a Bíblia diz. Qual é a função de Israel? É chegar e entregar para mim a palavra de Deus. Só isso. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Então, quando a gente se ajunta, a gente se reúne para isso, irmãos. Esse é o mútuo discipulado. É a mútua edificação. É o mútuo cuidado. Né? Tem língua, aqui, dom de línguas, né? Que é uma evidência do revestimento de poder, uma das, do revestimento de poder, que a gente tem orado aqui pela Sofia, pela Joyce, pelo Israel, né? Já receberam o revestimento, né? Continuem buscando, o Senhor dará. A gente busca, amém? É tremendo. Tem também interpretação do quê? Dessas línguas, das profecias, e outras coisas mais às vezes, né? Mas agora, qual é em suma? Qual é o propósito de tudo isso? Aqui. Faça-se tudo para edificação. Então, meus irmãos, esse discipulado mútuo, ele está conectado a isso, ao que o pastor Michael tem ministrado sobre membresia, né? Que a gente tem aprendido. Nós somos dispenseiros, nesse sentido, dispenseiros da graça de Deus, da sabedoria, da fé, de orar uns pelos outros. Irmãos, como é tremendo, às vezes a gente está aqui na frente, no louvor, assim, né? E a gente vê um irmão ou uma irmã, vai lá, encosta no outro e ora. Meus irmãos, que coisa tremenda. A gente deve orar uns com os outros, deve entregar a palavra de Deus. Qual foi a última vez que tu sentou? Aliás, não precisa nem sentar, mas qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, não precisa responder para mim, que tu procurou alguém e entregou uma palavra de Deus? É tremendo, porque tu vê que é apesar de ti, tu vê Deus operando. Deus, o pastor Michael lembrou que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Jesus te usando para entregar uma palavra para alguém. Que privilégio, irmãos. Isso não é uma obrigação, simplesmente não é um dever. É um dever também, mas eu digo, é um privilégio, mais do que tudo. É um privilégio entregar aquilo que Deus tem te entregado para tal pessoa. Nesse aspecto, meus irmãos, nós nos discipulamos, nós edificamos, nós nos cuidamos, zelamos uns aos outros, zelamos uns pelos outros. Tu está zelando pelo teu irmão. Nesse aspecto, amém? Voltamos ali, por favor, no 64. Então lembrem, as palavras que Jesus tem dito, ele edifica, eu edificarei a minha igreja, né? Essas palavras são espírito e vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no livro de João, nós temos uma relação com o número 7, tremenda, né? Os 7 de João. Eu vou falar só de um rapidamente hoje.
Por que é importante a gente saber isso sobre o nosso Senhor? Porque ele fez algumas afirmações sobre Ele mesmo. A primeira delas, né, João 6,35. Nós vamos abrindo e lendo, tá? Aqui, ó. E Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Aleluia! Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos lá. Outro, João 8,12. Agora eu vou acompanhar a Emanuela aqui. Falou-lhes Jesus, pois, Jesus outra vez, né? Dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10,9. Sobre isso aqui depois eu vou voltar rapidinho. João 10,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aqui ele é tanto o pastor, quanto o aprisco. Ele é o lugar, ele é o pastor, ele é a pessoa, ele é o pasto. Vocês estão entendendo? Ele é tudo. Ele é o pasto, ele é o pastor, ele é o aprisco, ele é a palavra. É tudo, irmãos. Ele é o tudo de Deus. Mas lá, vamos lá. 10:11. Obrigado, Emanuel. Eu sou o bom pastor, aleluia. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Às vezes eu vejo as pessoas criticando a igreja, com uma intenção de falar mal da igreja, de querer sentenciar a igreja, querer julgar a igreja. Talvez essa pessoa deveria ler esse versículo, porque assim, meus irmãos, se eu acho que a igreja não está sendo edificada, quem é que disse que ia edificar a igreja? Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Quem é que é o bom pastor da igreja toda? Da única igreja que existe, que é a igreja de Cristo? Jesus. Então a gente tem que cuidar quando a gente fala da igreja. A gente precisa ter temor, tremor, porque a gente está falando de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. A gente está falando do corpo dele. E sim, às vezes a gente não vai gostar de alguma coisa, a gente vai se sentir meio... A gente vai acabar fazendo uma crítica, né? Às vezes nem era intenção. Acontece. Mas que a gente tenha arrependimento, que a gente, né, volte para... mas Jesus é o cabeça da igreja. Me perdoe, Senhor. Jesus não erra, irmãos. Ao qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, sua vida foi perfeita e irrepreensível. Jesus é perfeito. E como pastor, como cabeça da igreja, ele é perfeito. Vamos lá, 11:25. Esse é o 7 eu sou, né? De João. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. As minhas palavras são espírito e vida. Aqui é a confirmação, a própria Escritura confirmando. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida eterna. Tu teme a morte? Não precisa responder para mim. Cala consciente. Se alguém teme a morte aqui, ó, sempre leia esse versículo. Porque ainda que tu morra, tu viverá. Quem garante isso? A vida. Amém? O autor da vida, ele é chamado também, sabia? Jesus é o autor da vida. E sabia que Jesus é o Criador? Gênesis 1:26, né? Vamos lá. João 14:6 já foi citado hoje, mas vamos ler, que é melhor. João 14:6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tá, Jesus está falando sobre um caminho. Amém? Muito bem. Ele está dizendo o quê? Eu sou. É diferente. É diferente.
Ele está falando sobre uma verdade, sobre algumas verdades, um conjunto de verdades. Não. Ele está dizendo, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Significa uma coisa. Quem não está em Jesus está morto. Por isso que Paulo, a Escritura vai dizer em Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. Porque Ele é a vida. E fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus não há verdade. Fora de Jesus não há caminho. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus é suficiente para ti. O último, 15:5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Esses são os 7 eu sou de Jesus. Eu sou, eu sou, eu sou. Meus irmãos, se Jesus falou, está falado. Amém? Se Ele falou, nós precisamos depositar toda a nossa confiança nas palavras dEle. Porque as palavras dEle são espírito e vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu, na qual nós não temos mais fome. Que aquele que se alimenta dele não tem mais fome. Essa fome que era um buraco negro, né? Assim, insaciável. Desde a sua existência, a pessoa nunca tem paz, nunca tem nada, até encontrar com Jesus. Aí ela recebe tudo de Deus. É pleno, é plenitude de vida, porque Jesus é suficiente. Jesus é o tudo de Deus. João 6, versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar, né? Aqui está falando de Judas, irmãos. Essa era uma profecia, né? Era o diabo que estava entre eles, era, né, o filho da perdição. E Judas Iscariotes, né? Foi explicado nos últimos 12 versículos. Esses eu vou passar mais rápido assim. Então Jesus, ele não era pego desprevenido, tá? Nosso Senhor era, né, bem atento. 65, e dizia, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se, né, por meu Pai não lhe for concedido, né? Olhem o 44, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui nós entendemos o que diz em João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Né? Aí, ó. Obrigado, irmão. Para, né? Ó, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis. Para quê? Como discípulos. Inclusive do João 15 vai dizer, vós sois meus discípulos se permanecerem no meu amor, na minha palavra, se frutificarem, né? Se forem amigos, se me obedecerem, guardarem os mandamentos, obedecerem os mandamentos. E nomeei, né? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle, que nos chamou, né, para a sua eterna glória. Vamos lá. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, né? Ou seja, teve uma evasão, eles abandonaram e já não andavam com ele, ou seja, eles foram embora. Eles estavam assim, ó. Bah, mas aí fica difícil, né? Tá duro esse discurso aí, né? Tchau. Vamos embora. Tá, aqui tá pensando, entendeu? Foi isso. Foi exatamente isso que eles fizeram.
Abandonaram Jesus. Porque o discurso era muito duro. A verdade, irmãos, ela dói. Dói crescer, dói amadurecer, dói ser liberto, ser curado. Dói, irmãos. Às vezes tem que fazer uma operação, dói. Dói para nascer, para gestar, dói para nascer depois. Lógico, lá em Gênesis está dito que teria dores de parto. Mas a dor é uma constante na vida cristã. Então não tem por que a gente ficar também, né, com dificuldade com a questão da dor. Porque ela vai ser presente. No mundo tereis aflições, passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente nunca pode esquecer isso, não foi prometido nada além disso, irmãos. Mar de rosas, como dizem, né? Triunfalismo, né? Não, agora tu vai ser um triunfante, né? Tu vai... Então eles deram para trás, né? Abandonaram ao nosso Senhor diante da pregação, que era duro a pregação. A verdade dói, mas tem uma coisa sobre a verdade, irmãos, ela liberta. E há quem diga, e eu concordo, dói, mas muitas vezes dói só uma vez. Não é verdade? Já pensaram nisso? Quantas vezes uma dor te curou, te ajudou e doeu só uma vez? Estão entendendo? Muitas vezes a verdade, irmãos, ela dói uma vez só e já cura. Nem? Vamos lá. 67. Então disse Jesus aos 12. Aí é aquela situação que eu contei, né? Ele vira, né? Ele falou com a multidão. Aí a multidão falou para ele, se queixou, murmurou, tal, e começou a ir embora, começou a abandoná-lo. Jesus vira para os 12, é isso que eu entendo. Ele faz assim, ó. E vocês? Não querem aproveitar também, ó? Ele olha para eles, vamos lá. Ó. Quereis vós também retirar-vos, perdão. Irmãos, olha essa pergunta de Jesus, irmãos, ela precisa ser atual para nós. Porque quando eu abro a Bíblia, se eu não sou a pessoa mais pecadora que eu conheço, tem alguma coisa errada comigo. Que a gente nunca perca essa humildade, essa humilhação. Às vezes, irmãos, nós precisamos nos humilhar. É tipo assim, a gente tem que chegar diante da Bíblia assim, né? Tipo, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser transformado. Eu não posso ficar achando, irmãos, que eu sou alguma coisa. Pedro, mas Senhor, tu não pode fazer isso contigo mesmo. Mas vocês todos vão me abandonar. E Pedro, não, eu não. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Irmãos, o que aconteceu com Pedro? Ele negou Jesus 3 vezes, como Jesus havia predito. Jesus conhece ou não a gente? E Pedro disse, não, mas eu não. Todo mundo aqui vai te abandonar, eu não. Não, eu não vou, não. Não. Eu sou bom. Eu sou fiel. Sou justo. Né? O profeta que uma vez estava conversando com Deus, e Deus falou assim, ó, a tua justiça para mim é como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia, irmãos? Sabe a lepra lá dos tempos antigos? Então, quando tinha lepra, era enrolado aquela atadura que o Samuel está ali, é tipo aquilo ali, era enrolado na lepra. Só que quando ficava muito suja, a pessoa tirava e jogava no lixo. Daí eu passava o lixeiro, pegava aquilo e levava lá para o meio de uma caverna e jogava tudo lá. E lá não tinha sol, tinha umidade, o cheiro era uma coisa nojenta, irmãos. O trapo de imundícia era muito mais nojento que tu pode imaginar.
E Deus está comparando a tua justiça, a minha justiça, como trapo de imundícia. Tá bom para ti ou não? Quando tu quiser ser justo, não segundo Deus, porque Jesus é a nossa justiça. Jesus foi feito justiça de Deus. Jesus foi feito justiça de Deus. Porque o justo justificador nos justificou. E aí nós somos justificados. É o primeiro ato de Deus. A primeira coisa que Deus fez comigo, com a Marina, com a Aline, com a Joyce, com o Israel, com a Emanuel, foi nos justificar. Então, a culpa, a condenação, Ele foi lá e nos justificou. Aí no tempo passado, no tempo presente, a santificação. O pecado já não terá mais domínio sobre vós, o pecado não tem domínio sobre nós. Jesus nos libertou do governo, das amarras do pecado, santificação. E futuramente a glorificação, nós seremos libertos de uma vez por todas da presença do pecado. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Aleluia! Até que Ele venha. Então, quereis vocês também se retirar? Eu estou me encaminhando. Vamos agora às declarações dos discípulos, que agora é com os 12, amém? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. O Pedro, aquele que ousadamente disse que não abandonaria o Senhor, mas na primeira oportunidade abandonou, porque todos abandonaram. Só para registro aqui. Quando Pedro até tentou, ele pegou ali, tirou a orelha do soldado, do Malco, a Bíblia diz, e Jesus pegou a orelha de Malco, colou, curou na hora, instantâneo, assim, pá, ficou todo mundo assim, e ele olhou, Pedro, não foi isso que eu te ensinei, né? Tu é meu discípulo. Quem fere com espada será ferido. Não é assim que o Filho do Homem veio fazer, ele veio para salvar, veio para curar, não para... Mas quando Jesus mais precisou, ele foi abandonado por todos os discípulos. Se cumpriu o que ele disse. E aqui ele volta e diz assim, vocês também não querem ir? Que estavam abandonando ele ali, a multidão. Daquela camada da cebola, lembra das camadas? Multidão, tinham abandonado ele. Então aqui ele pergunta, vocês também não querem ir? E Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Pedro, irmãos, sabe esse 7 eu sou que a gente leu a recém? Em João? Pedro tinha ouvido todos. E que pergunta justa. Nesse sentido ela era justa. Senhor, para que nós iremos? Tu és. É nesse sentido. Tu és tudo isso que tu diz que tu é. Que a gente sabe que é tu. É nesse sentido, irmãos. Porque Pedro tinha ouvido cada um desses. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, né? Eu sou o caminho, a verdade. Pedro estava ensinado, porque as palavras de Jesus são espírito e são vida. Não tinha jeito de Pedro fazer uma outra pergunta que não essa, irmãos. Para quem nós iremos? E olha o que vem depois. Para quem iremos nós? Né? Não está aqui. Eu vou fazer um parentezinhos. Porque só tu, Senhor, tens. Tu tens. Mas é só tu, é somente tu, Senhor. Ninguém mais. As palavras da vida eterna. Só tu. Meus irmãos, eu não sei como é que está o teu coração, tua mente sobre essas questões. Mas se tu tem ouvido outras vozes que não a do Senhor, essa noite que fique gravado pelo Espírito Santo nos nossos corações, que somente Jesus
tem as palavras de vida eterna. Ninguém mais, somente Ele tem. Não adianta buscar em outros lugares, meus irmãos. Em outras fontes, eu acho que foi no casamento do Israel e da Joyce, foi cantado aqui, aquele louvor sobre... Nem lembro a letra, mas eu sei que era sobre não beber em outras fontes, não buscar em outras fontes. Tu tem buscado em outras fontes? Cuidado. Aonde tu inclina o teu ouvido, meu irmão, minha irmã? Para quem tu inclina? Que palavras têm alcançado teu coração? São palavras que são espírito e vida? Ou são palavras que nos separam do nosso Deus e nos fazem pecar e tropeçar, que nos enganam, prometendo para nós e falando de nós coisa que nós não somos? Nós estamos na era dos mestres que querem agradar o rebanho como entretenimento. Vocês são tão lindos, vocês são tão maravilhosos. Vocês são. Mas vocês são perfeitos, vocês são empoderados. Deus quer o melhor, o teu potencial para usar o melhor que tu tem. Aí tu sai do culto assim, tu pensa que tu é o Superman, né? Uau, agora... Tu ouve os púlpitos, irmãos, e eu pergunto, cadê as palavras que são espírito e vida? Que nos chamam ao arrependimento dos pecados, à conversão dos maus caminhos, que o Espírito Santo usa para nos dar convencimento consciente dos nossos pecados, irmãos, da justiça e do juízo de Deus, como diz também em João. No capítulo 1 diz que aqueles que eles amaram mais as trevas, que ele veio para os que eram seus, e os seus não, capítulo 1 de João, e os seus não o receberam, mas diz que eles viram a luz, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Mas sabe por quê? Porque a luz ilumina e expõe as nossas trevas, meus irmãos. Tem um cântico bem antigo: derrama a luz nas minhas trevas, vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Esse cântico é lindo, fala que Deus derrama a luz nas nossas trevas, é Jesus. E ali o receio dessas pessoas que amaram mais as trevas é que as suas obras eram más, e elas iam ser reveladas, elas iam ser iluminadas, a luz expõe as trevas. Por isso que eles não amaram a Jesus. No primeiro capítulo de João está escrito isso. Ele foi rejeitado porque ele era a luz dos homens. Senhor, para quem iremos nós? Para quem eu posso ir, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, do Deus real, do Deus presente, do Deus que está aqui. Não é uma ficção, não é uma utopia, irmãos. Nós não estamos aqui tentando convencer ninguém, converter ninguém. Quem somos nós para converter alguém? Nós estamos aqui, meus irmãos, para apenas expor o que está escrito. E Jesus falou sobre isso. Quer ver? No capítulo 7, aqui, ó. Capítulo 7, 38, por favor. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Está aqui, irmãos. Né? Rios de água viva correrão do seu interior, né? Do seu ventre. Meus irmãos, a palavra precisa ser exposta, precisa ser pregada, porque a palavra é espírito e vida. A palavra é espírito e vida, a palavra de Jesus, a palavra de Deus.
ela gera fé. E nós temos crido, aleluia, e temos conhecido, tem nos sido apresentado. Meus irmãos, nós somos testemunhas aqui que nós temos conhecido ao Senhor, aqui, no discipulado a Cristo. Podemos ver uma porção de Cristo na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida. Podemos buscar Cristo na vida do outro e encontrar. Olha que privilégio. Olha que algo tremendo. Perguntaram para um muçulmano, de uma alta patente lá do islamismo, lá, o que ele achava do cristianismo. Ele falou assim, eu admiro o cristianismo. E perguntaram por quê. Ele falou assim, vocês conhecem alguma religião em que o Deus habita nos seus seguidores? O nosso Deus habita em ti. Em ti. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? O Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, habita dentro de ti. Tu consegue conceber isso? Deus habita dentro de ti, tu é templo do Espírito de Deus. Qual outra religião no mundo, meus irmãos, tem um Salvador como nós? Tem uma palavra que é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada, que é divinamente inspirada pelo único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Nenhuma outra tem. Nenhuma outra tem. Todos têm um lugar para visitar uma sepultura. Nós não temos. Aleluia! Nós não temos uma sepultura para visitar, meus irmãos. Como é que é? Nós não temos uma Meca. Nós não temos. Basta nós estarmos juntos. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles, com eles, em discipulado, ensinando, e nós somos ensinados, e nós aprendemos, e nós ensinamos, e nós aprendemos, né? Um belo conselho que eu recebi, era adolescente, eu nunca esqueci, os antigos falavam muito isso, e não é nenhum tipo de, não entenda mal, mas todos nós somos chamados, irmãos, temos um chamado. Mas as pessoas que não sentam para aprender, que não sentam para ouvir, não levantem para falar. Isso é um belo ensinamento. Porque isso nos traz humildade, diligência, responsabilidade. Então, às vezes, a gente vai ter que sentar para aprender, para ouvir, para praticar. Porque um dia Deus vai nos usar para quê? Falar. Para ensinar. Isso é um processo de Deus, irmãos. Isso é comum para qualquer pessoa. Se tu senta para ouvir, um dia tu vai levantar para falar. Vai. Conforme o chamado, o dom e o ministério que Deus tem na tua vida. Né? 70. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Aqui, irmãos, é uma pergunta carinhosa, viu? Mas depois vem, né? E um de vós é um diabo? Aqui a gente até falou, né? A gente falou que é o cumprimento do filho da perdição, é Judas Iscariotes, porque o 71, já vou aqui, né? Isso dizia ele sobre Judas, o Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar Jesus, né? Sendo um dos 12. Mas, meus irmãos, eu quero concluir essa noite, vou chamar o pastor Michael já, pedindo para vocês que essa semana, vocês, de alguma maneira assim, que o Senhor conduza, qualquer coisa, converse com o pastor Michael, se precisar, converse comigo também.
Procurem ser proativos. É uma palavra que eu não gosto de usar muito, mas eu vou usar essa palavra, na falta de outra, né? Procurem comunicar, irmãos, os dons, os ministérios, aquilo que Deus tem manifestado na igreja, de uma forma simples. Tudo bem, pode ser assim, pode começar nas mulheres, nos homens, na quinta-feira, até no domingo. Vamos criar um hábito, irmãos, de nós irmos na direção do outro. Nós até brincamos, as pessoas são muito autocentradas. Daí na quinta-feira a gente falou, vamos ser outros-centrados. Amém? Vamos também ser sensíveis e olhar para o lado, olhar para o irmão, né? Eu vi o Israel ali, vou chegar, ô Israel, posso orar contigo? Ele pode, vamos orar. Ora por mim também, e vamos orar um pelo outro. Vamos exercer isso, irmãos. Esse edificar, esse ensinar, esse aprender. Como discípulos do Senhor, que creem no Senhor, que estão seguindo ao Senhor e que estão imitando o Senhor, mas também estão ajudando mutuamente uns aos outros, amém? Vamos exercer isso. Não que a gente não esteja exercendo, não estou dizendo isso. Talvez você já tenha vivido isso, glória a Deus. Nós vivemos isso. A gente não poderia dizer que a gente não vive isso. Algumas pessoas já estão vivendo isso aqui. Eu sei disso. Talvez outras não. Mas é para todos. Todos nós, irmãos, precisamos andar disso. Irmãos, uma igreja congregada é uma igreja discipulada. A vida cristã é discipulada. A verdadeira vida cristã bíblica é discipulada. É com juntas e ligamentos. Cada um opera a justa cooperação, a sua função, a sua parte. E todos nós crescemos na perfeição, na medida de Cristo, que é o cabeça, bem ajustado, bem consolidados, pelo auxílio de toda junta, né? Pela justa cooperação de cada junta, para a edificação, para a glória do cabeça, do corpo de Cristo, mas é do cabeça de Cristo ali no caso, mas é para a edificação do corpo de Cristo. E alguém já disse uma vez, e aqui eu concluo, nós vivemos, na verdade fui eu que falei isso, foi até numa ministração com os homens, nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para a edificação da igreja, nós vivemos para a defesa da família, da fé, para buscar e salvar os perdidos. Essa é a nossa vida. E eu não imagino isso sem discipulado. Quando eu conheci Jesus, né, ainda nos anos 80, logo depois eu comecei a ser discipulado. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo, irmãos. Eu fui forjado, né? Eu fui, montado, construído por Deus, mas as impressões digitais que Deus usou foi do Michael, foi do fulano, do Beltrano, do Maninho, do Israel, do Gilmar, do Gaúcho, do André, do Samuel. A minha vida é cheia de impressões digitais. Eu sou como uma massinha de modelar. Então, muitas pessoas que passaram na minha vida deixaram uma marca. Deixaram um legado, porque eu sempre vivi em discipulado, sempre, de alguma maneira. E eu entendo a vida cristã, irmãos, não por mim mesmo. Eu entendo pelas Escrituras. O pastor Michael falou o que está escrito em Gênesis, e isso basta para nós, é suficiente. Não é bom que o homem esteja só. Dito isso, irmãos, não se isole, não se insurja, não se ilhe, não deixe de congregar, como é costume de alguns, mas está junto. Amém, irmãos? Estamos juntos depois do fim, para sempre, apesar de nós, na paz que excede, amém? Na paz de Cristo, na graça, de graça em graça, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, de misericórdia em misericórdia, de confissão em confissão.
de quebrantamento em quebrantamento. Vivamos de maneira digna, irmãos, desse discipulado, seguindo ao Senhor e conduzindo outras pessoas chamando, convidando outras pessoas junto conosco a seguir o Senhor, em nome de Jesus.